Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal, dessa vez um vídeo um pouquinho diferente. Estou testando um formato de vídeo diferente, um formato onde eu estou focado apenas na informação. E a informação que eu tenho nesse vídeo aqui é realmente muito boa. E se vocês gostarem desse modelo de vídeo, é o que eu vou implantar principalmente no meu canal secundário. Então, se você está inscrito nesse canal, eu recomendo que você ative as suas notificações. E se você não conhece meus outros dois canais e o canal da minha esposa, os links estão na descrição. Eu recomendo que você inscreva-se também para não perder nada. Após 613 vídeos serem tirados do canal Desperte, aparentemente eu vou poder continuar com o canal do ar. Não sei se vou receber a placa de 1 milhão de inscritos, mas aparentemente vou ter essa resposta até o final do mês de junho, provavelmente, se continuarei com o canal Desperte. Se continuar lá a gente vai continuar com o modelo normal de vídeo que vocês já estão acostumados, que vocês gostam bastante. Aqui vou tentar manter um modelo que é focado basicamente na informação, como esse vídeo que vocês estão vendo. E vou fazer um trabalho gigantesco lá no meu terceiro canal e no canal da minha esposa. Eu espero que vocês gostem, vocês me digam aí nos comentários se vocês gostaram. O tema de hoje é o Exposed, feito aí pelos anônimos, sobre o Vaticano. Achei de extrema importância falar sobre isso aqui nesse canal, principalmente porque a gente fala bastante a respeito de religião, a respeito das coisas de Cristo, das coisas do Messias, da vinda do próprio anti-Messias. Então é interessante a gente pegar e observar. Eu quero manter o máximo de respeito possível aqui nesse vídeo sobre a própria informação, sobre o que está acontecendo, sobre as pessoas que praticam também as doutrinas da denominação católica romana. Meu interesse, enfim, é passar a informação do que aconteceu para que as pessoas possam entender e começar a enxergar um pouco mais. Bom, provavelmente vocês já devem estar sabendo do que ocorreu aí agora no dia 1 de junho do ano de 2020, como por exemplo, eles que invadiram aí a página do próprio Vaticano e fizeram um expose de mais de 6 mil casos disso que vocês provavelmente já sabem com certeza o que é, algo que realmente não é legal. Eu vou tentar manter as palavras do jeito mais leve possíveis aqui nesse vídeo, para que assim o vídeo possa sempre ficar aqui, para que as informações possam ser passadas para vocês sempre. É interessante observar que para a gente começar a entender e falar sobre isso, a gente precisa voltar mais ou menos lá no ano de 2012, quando eles, esse mesmo grupo, começou a trazer informações sobre o próprio catolicismo romano, principalmente sobre o Vaticano. Lá, eles trouxeram alguns questionamentos que se juntam com os questionamentos de hoje. E se você fizer um resumo básico, eles fizeram 4 questionamentos ao próprio Papa Francisco hoje, que eles gostariam de ter aí uma resposta para as coisas que estão acontecendo. Mais ou menos o modelo de exposição que eles fizeram foi esse que vocês estão vendo aí, o qual colocaram nomes de várias pessoas em vários países no mundo. E aí os questionamentos principais foram esses. A queima dos hereges, que ocorreu na antiguidade durante muitos anos e não houve uma resposta com afinco a respeito disso para as pessoas. A gente vai explanar um pouco mais esse assunto. O segundo ponto foi o fato das indulgências religiosas que ocorreram até o século XVI, desde ali mais ou menos do século III, quando foi iniciado o processo da doutrina católica romana, ali por Constantino no Império Romano, até o século XVI. Mais um ponto foi o sigilo pontifício, que é algo que a gente deve olhar com muita atenção para esse ponto. E o terceiro foi o caso do celibato, onde tudo isso se junta com esses casos dessas coisas que estão acontecendo. Para a gente começar, a gente vai falar então a respeito da queima dos hereges, que foi algo que eles falaram em 2012. Esses vazamentos e o pedido de informações por ele para que viesse a público coisas feitas a respeito disso, numa forma de tentar aí uma justiça, foram feitos agora no ano de 2020, antes de ontem, no dia 1 de junho. A queima dos hereges, se você não sabe, era uma prática muito comum durante muitos anos dentro do catolicismo romano. O que é, então, a palavra herege? Se você ia contra as doutrinas católicas romanas, eles te colocavam numa fogueira. Era basicamente assim, era simples assim, e foi algo que foi feito com muitas pessoas, muitas vezes injustamente, e por coisas minuciosas, como, por exemplo, se um padre ali, por exemplo, tivesse uma dor de barriga e resolvesse tomar um chá de alguma coisa, comer algo para a cura disso, vou me curar usando esse chá. Isso poderia ser considerado um tipo de bruxaria, e assim ele já era considerado um herege e pronto, para ele acabava ali. O negócio resumido era basicamente assim. O que é então a palavra herege? Para a gente entender mais ou menos o que você está vendo, é assim, aquele que professa uma heresia ou pratica a doutrina contrária aos dogmas concebidos pelo clero, podemos dizer assim. O próprio Cristo, então, poderia ser considerado um herege, pois quando ele estava lá em Israel, na época dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, ele ia toda hora ao embate questionando as doutrinas
daquela religião. Então ele mesmo mostrou que o templo não era aquele templo físico, ele mesmo mostrou que o templo era o próprio corpo, que iria ser ressuscitado em 3 dias, ele mesmo discutiu a respeito da guarda do sábado, ele mesmo se colocou ali maior do que o próprio Salomão, que para os construtores ali do templo era alguém que era colocado num pedestal. Outro significado mostra assim, que o que se diz cristão, que pratica o catolicismo, mas se contradiz por questionar certas verdades estabelecidas também pela doutrina do clero. Então a gente vê aí que basicamente de acordo com as regras deles, você não poderia nem questionar. Se você questionar, você fala assim, olha, mas peraí, aqui está escrito tal coisa. Aqui, olha, o dízimo não era para judeus apenas, não tem base no Novo Testamento, podemos dizer assim. Questionou, você é um herege e vai lá para a fogueira, né? Podemos dizer assim. E aí tem mais algumas coisinhas que mostram assim, o que se opõe a opiniões de doutrinas formadas por grupos e também que não possuem nenhuma fé religiosa. Se você se diz ateu ou deprecia de algo, então você também faz parte desse grupo. Então, essa doutrina foi o primeiro questionamento deles lá em 2012. O segundo são as indulgências. Indulgências, vocês sabem basicamente o que é. Aqueles caras que se aproveitavam, abriam ali um templo, viu que isso era um negócio muito lucrativo, e aí começava a vender indulgências. Por exemplo, um pedacinho no céu. Ou então, um familiar seu faleceu, o que é que ele faz nesse momento? Você precisa pagar para que ele possa, então, entrar no reino dos céus. Era mais ou menos assim. Ou então, feijões ungidos, como vimos aí essa última semana, água ungida para uma cura suposta de algo. Então, podemos entender por onde vai essa tal indulgência, né? No terceiro ponto, o que eles falaram é a respeito do sigilo pontifício. E a gente já começa a entrar nesses casos, nesses 6.000 casos, foi algo muito mínimo que a gente viu aí, que eles acabaram divulgando. O sigilo pontifício é algo realmente triste, é surpreendente quando a gente observa essas coisas, pois o que acontece ali? Se tem 2 padres, um cometeu um erro, por exemplo, como esse, que vocês sabem, mais uma vez estou tentando usar as palavras de uma forma muito leve, e o outro soube o que aconteceu. Se ele for lá e dizer para, por exemplo, uma autoridade que isso aconteceu, testemunhar que isso aconteceu, que ele viu, ele estaria quebrando o sigilo pontifício. E ele quebrando o sigilo pontifício, ele poderia ser expulso do catolicismo. Simples assim. E aí um padre que não tem ali uma esposa, não tem filhos, muitas vezes já está na idade avançada, estudou a vida inteira para exercer aquela função, ele vai escolher entre ser expulso ou ficar ali em silêncio. E pasmem, esse sigilo pontifício só foi retirado agora das doutrinas católicas romanas no dia 4 de dezembro do ano de 2019. Faz basicamente aí 6 meses, podemos dizer assim. Até lá, de anos que isso vem acontecendo, eles estavam amparados pelo sigilo pontifício e muitos deles não queriam nem falar. Então agora isso foi retirado, aparentemente as coisas vão mudar e é isso que esse grupo aí que divulgou essas coisas está cobrando. Eles querem saber o que está acontecendo, como é que está acontecendo, como é que estão divulgando todas essas coisas. E por último, é no caso o celibato, algo que foi questionado por eles, se vai parar ou não. Pois se você estudar as escrituras, não tem base bíblica nenhuma para isso. Além de tudo, se você estudar a fundo livros que a própria doutrina católica tirou fora, ali considerado como apócrifos, em alguns deles você poderia ter até um certo entendimento de que o próprio Cristo tinha algo com Maria Madalena e que eles tentaram de uma forma ou de outra denegrir a imagem dela para, enfim, rebaixar um certo tipo de poder de liderança da mulher. Eu sei que isso é um tema extremamente complicado, algo que a gente deve falar, estudar muito para falar sobre isso. E provavelmente em um dos meus canais eu vou estar abordando esse tema logo, pois é algo que eu gosto muito, é um estudo que eu gosto bastante e a gente tenta puxar o máximo de informações com um pouco que a gente tem para tentar entender um pouco sobre isso. Mas resumindo, nós não temos o celibato como algo que é obrigatório nas escrituras e pelos seguidores do próprio Messias. Isso é uma loucura. E aí o que eles dizem? Eles dizem que essa prática de celibato é que faz com que os próprios padres eles fiquem ali em um certo tipo de abstinência. E essa abstinência, para aqueles que forem mais maldosos, vai causando um certo tipo de distúrbio mental, algo que faça com que ele tente, de alguma forma ou de outra, encontrar alguma pessoa para praticar em si o ato. E aí o que ele faz? Ele, apoiado pelo sigilo pontifício, ele vai procurar alguém que, enfim, não pode ir até as autoridades, que não vai poder chantageá-lo de alguma forma. E aí o que ele faz? Ele vai para os menores, os pequeninos, infelizmente, são essas coisas.
E é isso que esse grupo fez. Eu achei nessa parte algo muito interessante da gente observar e que realmente precisa ser cobrado. Os anos vão passando, as coisas vão acontecendo, as pessoas cheias de preocupações na cabeça, e isso acaba passando despercebido. E realmente, isso, se você observar, a quantidade de pessoas que pratica essa doutrina em nome do Criador é gigantesca. As pessoas não enxergam o que é que isso está acontecendo. Então, trouxe essas informações aqui para vocês, para a gente refletir em cima disso juntos. O que é que vocês acharam sobre isso? O que é que vocês acham? Eles estão certos, estão errados de fazer essa cobrança? Na minha opinião, estão certíssimos. A gente tem que mesmo ir perguntar, ir para cima e cobrar, pois essas coisas não podem ficar assim e são muito maiores do que a gente imagina. Pergunto para você, gostou desse modelo de vídeo, gostou desse tipo de vídeo aqui, onde eu tento conversar um pouco mais, passar a minha opinião e a informação de uma forma mais resumida, mais rápida, mais light? Deixa aí nos comentários. Mais uma vez, se for novo, inscreva-se aqui no canal. E não esqueça, me ajude aí no compartilhamento da mensagem. Isso é muito importante para que a gente possa fazer esse canal aqui crescer, né, da mesma forma que o canal desperte. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.